Boa tarde, vamos iniciar o nosso estudo invocando o Espírito Santo sobre nós com a intercessão da Virgem Maria. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Queria pedir desculpas que a semana passada eu não gravei vídeo na quinta, né? Não subi vídeo na quinta. Foi um dia atípico, tive que levar minha mãe em Varginha para fazer uma consulta. E por isso mesmo foi uma semana um pouco apertada. Mas hoje nós vamos retomar. Essa semana, se Deus quiser, haverá 2 vídeos. Então nós vamos continuar capítulo 6. A submissão de Jesus à Virgem Maria, né? E a gente parou nessa frase, olha aqui. Jesus deu mais glória a Deus submetendo-se a Maria durante 30 anos de sua vida do que se tivesse convertido toda a terra pela realização dos mais estupendos milagres. Bom, essa afirmação pode, à primeira vista, parecer exagerada, mas não é. Para Jesus, sendo Deus, é natural e fácil realizar os mais estupendos milagres. Então, Jesus é Deus, é natural para ele, natural e também fácil realizar os milagres, os mais estupendos milagres. No entanto, como Deus, humilhar-se e submeter-se obediente por toda a vida a uma criatura que ele mesmo criou. Isto sim é algo extraordinário e inusitado, né? Extraordinário e não era uma coisa que se esperasse. Então é algo extraordinário e inusitado. Mas Jesus quis dar esta glória a Maria e a José para ensinar-nos a humildade. Então Jesus quis dar esta glória a Maria e a José para ensinar-nos a humildade. Se ele, sendo Deus, assim se humilhou, não há por que não fazer o mesmo. Imagina, né? Não há por que não fazer o mesmo, ele é o próprio Deus. Quão altamente glorificamos a Deus quando, para lhe agradecer, nos submetemos a Maria, a exemplo de Jesus, nosso único modelo, diz São Luís. Então, Jesus ele é o nosso único modelo, mas nós precisamos, nos submeter a Maria, porque o próprio Jesus fez isso. Então, é altamente glorificar a Deus, né? Glorifica altamente a Deus repetir o gesto de Jesus. Exemplificando ainda melhor esta submissão de Jesus a Maria, o santo fala: pois que a graça aperfeiçoa a natureza e a glória aperfeiçoa a graça, é certo que nosso Senhor continua a ser no céu tão filho de Maria como o foi na terra. A graça aperfeiçoa a natureza. A graça de Deus, aperfeiçoa a natureza de Nossa Senhora. E a glória aperfeiçoa a graça. Nossa Senhora, está glorificada no céu. É certo que nosso Senhor continua a ser no céu tão filho de Maria como foi na terra e como um filho, por conseguinte, ele conserva a submissão e obediência do mais perfeito dos filhos. Gente, Jesus é perfeito. Deus mandou que os filhos fossem submissos aos pais. Então, ele conserva a submissão e obediência do mais perfeito dos filhos para com a melhor das mães. Não há mãe melhor.
Não houve e não haverá. Cuidemos, porém, de não atribuir a essa dependência o menor rebaixamento ou imperfeição em Jesus Cristo. Maria está infinitamente abaixo de seu filho, que é Deus, e, portanto, não lhe dá ordens como uma mãe terrena as dá a seu filho. Maria, porque está toda transformada em Deus pela graça e pela glória, que em Deus transforma os santos, não pede, não quer e não faz nada contrário à eterna e imutável vontade de Deus. Gente, os santos em geral, eles têm essa graça de querer a vontade de Deus. Mas Maria está infinitamente abaixo de seu filho, porém, né, porque ele é Deus, ela não lhe dá ordens, né, como uma mãe terrena dá aos filhos, porque elas estão acima, mas Maria está toda transformada em Deus pela graça e pela glória. Então, se nos outros santos, né, essa graça e essa glória, bem menores que de Maria, nunca eles vão pedir, fazer nada que não seja a vontade de Deus, então imagina a Virgem Maria. Então, ela não pede, não quer e não faz nada contrário à eterna e imutável vontade de Deus. A Virgem Maria está sempre em conformidade com a vontade de Deus. Então, tudo que Maria pede a Jesus, tudo que Maria tem no seu coração a vontade de fazer, Jesus busca fazer, porque isso é a vontade de Deus. O que acontece é que muitas vezes a Virgem Maria vai interceder para que uma coisa aconteça mais rapidamente. Assim como o próprio Jesus veio mais rapidamente à Terra, como a gente já viu, assim como Jesus iniciou seus milagres um pouco antes do que iniciar a pedido de sua mãe, porque ela nunca vai pedir nada que desagrade a Deus. E tudo que ela pede, ele vai atender por esse amor infinito que ele tem por ela. Ele sim, sendo perfeito, consegue ter um amor infinito. Ao poder de Deus, diz o santo, ainda São Luís, citando os santos padres, tudo é submisso ao poder da Virgem, até Deus. Então, pelo poder de Deus, tudo é submisso ao poder da Virgem Maria, até mesmo Deus, pelo próprio poder dele. Ele mesmo quis. É uma escolha de Deus ser submisso à Virgem Maria. Ele sabia que se ele mandou ser submisso às mães e se ele quis ter uma mãe, ele seria submisso a ela, pelo próprio poder dele mesmo. E explica melhor. Quando se lê, portanto, nos escritos de São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura e outros santos, que no céu e na terra, tudo, até o próprio Deus, está submisso à Santíssima Virgem, deve-se entender que a autoridade que Deus espontaneamente lhe conferiu é tão grande que ela parece ter o mesmo poder de Deus. Parece, né? Deus espontaneamente, gente, ele quis que fosse assim. Então, parece ela ter o mesmo poder de Deus. E que suas preces e rogos são tão eficazes que se podem tornar como ordens, mesmo não sendo, são preces, mas não são ordens. Mas podem se tornar como se fossem ordens junto à sua majestade. E ele não resiste nunca às súplicas de sua mãe, nunca. Porque ela é sempre humilde e conformada à vontade divina. Então, gente, por que Jesus obedece à Virgem Maria? Pela grande humildade dela. Né? Ela está sempre conformada à vontade divina, ou seja, dentro da forma, olha aqui, ó, forma, com forma, ou seja, dentro da forma de Deus, né? Isso é ser conformado. Às vezes a gente usa a palavra conformado para uma coisa muito feia, né? Aquela pessoa é conformada em ser do jeito que é, né? É uma pessoa que já não quer mais lutar, que já tá à vontade, já tá desanimou. Não,
conformado a algo é dentro da forma daquilo. Então, conformado a Deus é a coisa mais linda que a gente pode fazer. A gente está dentro da forma de Deus. E a Virgem Maria tem essa conformidade. Esta profunda e amável submissão de Jesus a Maria por 30 anos na terra e por toda a eternidade no céu, como explica São Luís, tem um significado muitíssimo profundo para cada um de nós. Além de dar grande glória à sua Santa Mãe e destruir com isso os laços mortais da soberba de Adão, então, gente, essa submissão e humildade de ambos destruiu os laços mortais da soberba de Adão, que pecou por querer ser igual a Deus. Né? Adão e Eva pecaram porque quiseram ser iguais a Deus. Jesus quis ainda mostrar com sua própria vida humanada a excelência da humildade e sua indispensável necessidade para a nossa salvação. Se ele se humilhou a tal ponto, quanto mais não devemos e precisamos fazer nós para que possamos eliminar em nossa alma todas as raízes de soberba, orgulho e vaidade que o pecado original nos transmitiu. Se foi pela humilhação, aniquilamento e obediência incondicional ao Pai que Jesus nos resgatou do pecado, da morte e das garras do demônio, será também por este mesmo caminho que conquistaremos nossa salvação. Olha, vamos ler novamente essa frase, né? Se, eu vou pôr bem aqui para a gente conseguir prestar bem atenção. Se foi pela humilhação, aniquilamento e obediência incondicional ao Pai que Jesus nos resgatou do pecado, da morte, das garras do demônio, será também por este mesmo caminho que conquistaremos nossa salvação. Então, será por este mesmo caminho que conquistaremos a nossa salvação. Qual é esse caminho? Humilhação, aniquilamento, obediência incondicional ao Pai. Gente, as pessoas não querem mais ser obedientes. Ninguém quer sofrer. Aniquilamento aí é sofrimento. É aceitar aquele sofrimento que a gente precisa passar, que é inevitável. Não há como viver nessa terra sem passar por sofrimentos. Muitas vezes as pessoas acham que se elas começarem a seguir a Deus, elas não vão mais sofrer. Gente, olha a Virgem Maria, olha Jesus. Como assim não vamos sofrer se seguirmos a Deus? Olha os profetas, os discípulos, os apóstolos. Olha quantos mártires tem a nossa igreja. O seguimento a Deus nos dá força para passar pelos sofrimentos. Então, nós precisamos seguir esse caminho de Jesus. Humilhação, ou seja, a humildade extrema, né? Aceitar aquilo que não podemos, combater, né? Aceitar as condições nossas de seres humanos fracos, falhos, o aniquilamento, que é sofrer, e a obediência incondicional, no bem, no mal, na alegria, na tristeza, obedecer a Deus. Não só cumprir os mandamentos. Cumprir os mandamentos, gente, é obrigação batismal. Somos batizados, temos obrigação de cumprir os mandamentos. Quem é crismado ainda assumiu isso com a sua própria voz, com a sua própria escolha. Então, nós temos obrigação de cumprir os mandamentos. Muitas pessoas acham que está cumprindo os mandamentos, está tudo certo, já estou salvo. Não, gente. E a generosidade de fazer a vontade de Deus em tudo? Ou a gente muitas vezes deixa desapercebido situações na nossa família, situações na nossa casa que Nossa Senhora em nosso lugar, Jesus em nosso lugar, jamais
trataria com indiferença. Às vezes a falta de um sorriso, a falta de uma ajuda, a falta de uma pequena palavra de carinho. Muitas vezes isso é o que nos vai tirar da graça de Deus. Nós precisamos buscar os exemplos de Jesus e Maria na nossa vida. Compreender e perguntar todos os dias nessa situação o que Jesus faria. O que a Virgem Maria faria. Não é mesmo? Vamos então buscar viver como eles viveram. Esse é o grande remédio contra o pecado original que nos manchou, o pecado original que nos comanda ainda quando a gente permite. E é este caminho de Jesus que vai nos tirar desse pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo pelo nosso estudo de hoje. Vamos parar por aqui, continuaremos na quinta-feira.